noite, estamos aqui com mais um programa Eleições 2021 e a nossa entrevistada de hoje é a candidata delegada Onestina. Boa noite, delegada. Boa noite você, estudante do Pedro II. É com você mesmo que eu quero falar. Nesse ano de eleições, eu serei candidata. Preste atenção no meu nome, Onestina. Você que é o futuro dessa nação, está nas suas mãos. Vamos lá. Pessoal, o nosso programa de hoje vai debater a questão do desemprego, que o desemprego já bate a taxa de 14,5% da força de trabalho no Brasil. É a pior taxa da nossa história. Eu quero saber, candidata, como é que você vai resolver esse problema caso seja eleita? Olha, professor, nós temos que, de forma bem aguçada, retomar a economia desse país, de forma bem aguçada, e ainda por cima incentivar as empresas a produzirem mais e, para isso, florescer mais o desenvolvimento econômico dessa nação. Muito bem, muito bem. E você, estudante, pode fazer isso estudando também. Pessoal, presta atenção aqui, gente. Nós temos dois tipos de desemprego, conforme vimos na aula passada. O desemprego conjuntural é aquele provocado por uma crise econômica ou por um período de recessão, quando essa crise ela se alonga por um tempo maior. Veja, passado o momento de crise, a tendência é que você retome aqueles empregos que foram perdidos, ou seja, que a taxa de desemprego diminua novamente. Portanto, esse desemprego é um desemprego momentâneo, ele é um desemprego temporário, é um desemprego conjuntural. O melhor exemplo ao longo da história do capitalismo foi a crise de 1929, conforme eu falei isso, também abordei isso na aula passada. A crise de 29 foi a pior crise da história do capitalismo. Muita gente desempregada, as empresas faliram, muitas indústrias quebraram, muitas pessoas nas ruas pedindo comida, aumentando os problemas sociais. Essa crise de 29 começa nos Estados Unidos e ela vai abranger depois praticamente o mundo todo, e ela chega inclusive no Brasil, tá? Bom, a gente não pode então misturar, confundir o que é o desemprego conjuntural, que é provocado por uma crise, com o desemprego estrutural, que é diferente. O estrutural, ele é provocado pela modernização tecnológica, como você está vendo aqui na imagem, a robotização nas fábricas, a automação nas empresas, como vocês vão ver aqui, por exemplo, como era uma agência bancária antigamente. Você tinha dezenas, centenas de trabalhadores, ou então, por exemplo, os trocadores de ônibus, a profissão que foi praticamente varrida do mapa por causa da evolução tecnológica, ou até mesmo nas empresas a necessidade de você ter uma qualificação da mão de obra, porque aquele trabalhador mais braçal, aquele trabalho braçal, aquele trabalho repetitivo, braçal, esse daí ele foi ou vai ser substituído pela máquina, certo? Então, veja, a gente está tendo também uma mudança no perfil do trabalhador com a terceira revolução industrial. Lembra da aula passada? Terceira revolução industrial. A gente tem uma mudança também no perfil do trabalhador, tá? Candidata, nós temos aqui uma pergunta do seu Pedro José. Ele é morador de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ele pergunta: como você vai fazer para diminuir o problema do desemprego estrutural? Professor, a única maneira que eu vejo da inserção do trabalhador no mercado profissional é qualificá-lo, instruí-lo profissionalmente, é incentivá-lo a estudar mais, a capacitar para aquele tipo de trabalho. Por exemplo, a robotização que você fala, é capacitar eles para um mundo mais robotizado.
E isso eu me refiro ao seu Jerônimo lá da Paraíba, ao seu Luiz lá de Rio Grande do Sul, a dona Cida aqui da Baixada Fluminense. Nós precisamos de capacitação e profissionalização da mão de obra. Isso é muito importante, professor. Muito bom, delegada. Pessoal, só para terminar, eu queria mais uma vez frisar, né, a diferença do desemprego conjuntural, que é provocado por uma crise econômica, do desemprego estrutural, que é provocado pela modernização tecnológica, e é aquele onde você vai ter, hoje com a terceira revolução industrial, a necessidade de uma mão de obra cada vez mais qualificada, tá? A necessidade de qualificação profissional do trabalhador. Candidata, você tem as suas palavras finais. E qualificar significa estudar. E aí entra você, estudante. Essa é a sua parte. Para o Brasil crescer, fazer essa economia desse país gigante, maravilhoso que nós temos. Sempre com muita honestidade. Não esqueça, meu nome é Honestina. Pessoal, veja bem, galera. Aqui vai aparecer a data. Cadê a data? Dia 11/5, atividade, a tarefa número 10 para o dia 11/5, e a gente se vê em breve. Um abraço a todos, pessoal.